Então, nós tínhamos visto no shiur anterior como que a Kadosh Baruch Hu, na prática, consegue orientar, ajudar, apoiar cada um e guiar os passos dele. Muitas vezes a gente pensa que alguém, por alguma razão, vai ter dificuldades para ter brachá, ou ter, vamos dizer, o que as pessoas muitas vezes consideram principal uma brachá parnassá. E tínhamos visto o exemplo daquela pessoa que não sabia ler e escrever, e justamente por conta de não saber escrever, ele conseguiu um bom emprego num cargo que era sigiloso. Então, alguém que não soubesse ler e escrever, que não tinha perigo de que ele vai ficar sabendo de algum segredo, de alguma coisa que não poderia se divulgar. Então, na prática, você pensa, puxa, não tem jeito, não tem condições, a gente consegue cuidar de todos e cada um. Sobre isso tem uma passagem interessante no Talmud, no Tratado de Kiddushin, no final do tratado, justamente que a Kadosh Baruch Hu consegue providenciar e cuidar de cada uma das suas criaturas. Até do mesmo jeito de uma formiga, ele consegue de cada um dos animais, então com certeza de nós também. Ele não tem que ter dúvidas nem receio de que ele pode nos alimentar e cuidar de nós. Então vamos continuar, estamos na página 136, na segunda parte da página. Então, no seu livro, Vigat Levinchau e Rav Yaakov Yitzhak Galinsky, o Rav Galinsky, que, como comentamos já, ele já esteve aqui no Brasil, enfim, em algumas oportunidades, explica algo sobre o passuk que dizemos no Birkat Amazon. Que dizemos lá no Birkat Amazon, a bênção que fazemos depois de comer uma refeição com pão. Uno tem lechem lechol basar, que leolam hasdo. Ele que dá o pão para todo ser vivo, por sua bondade é infinita. Certo? Dura para sua benevolência, dura para sempre. Então, havia um Yehudi que reclamou muito magoado com seu rabino. Sempre, qualquer um que tem problema, que faz? Reclama com o rabino. É simples. A culpa é sempre do rabino. Então, é tradicional. Com quem vai desabafar, com quem vai reclamar? Com o rabino. E não é somente a esposa do rabino que faz isso. A sogra também. Mas, então ele reclamou o seguinte: não entendo, Rav. Eu corro atrás do meu sustento. E ele age como se fosse meu kavod, minha honra, fugindo de mim. Por quê? Está escrito, nós já tínhamos estudado numa outra oportunidade, que a honra da pessoa, quanto mais você persegue a honra, ela mais foge de você. Certo? E quando você se distrai, aí ela que ela vem. Ou seja, você não, a honra é algo que se conquista por mérito e não porque você correu atrás dela. Isso é basicamente o que traz aqui esse ditado. E ele diz, então, puxa vida, minha parnassá está que nem minha honra, foge de mim. Tudo que eu tento não dá certo. Em árabe se diz shlimazl. Então, na prática, a pessoa que tem mais sorte. Então, parece que os portões do sucesso se fecharam para mim. Assim ele reclamou com o rabino. O Rav respondeu-lhe, não reclame. Baruch Hashem, você está vivo. Já você pelo menos tem saúde, está vivo. Mas suas palavras foram em vão. O homem não se acalmava. Mesmo tendo emprego, ele queria ganhar mais. Não é que estava desempregado. Só que, de alguma maneira, a ambição dele era maior. Ou a necessidade dele, talvez. Não necessariamente a ambição, às vezes a necessidade. Certo? Que nem muita gente diz que o salário é ótimo, é que o mês é cumprido. Então, o rabino lhe disse, vai até a feira esta semana e observe o que ocorre lá. O homem assim fez. Quando voltou, o Rav perguntou, o que você viu? O que você viu na feira? Eu vi pessoas correndo de um lado para o outro em busca de bons negócios. Acontece, muitas vezes tem feiras, situações que acontece isso com facilidade. Para não as atrapalhar, fiquei encostado junto ao local onde os cavalos ficam amarrados, respondeu o homem. E o que observou neles? O que você observou nos cavalos? Seria querer ficar no estacionamento. Eu vi que havia cavalos espertos e outros tolos, pois cada um possuía um recipiente com comida amarrado ao seu pescoço.
Aqueles que notavam isso se alimentavam tranquilamente, enquanto outros se machucavam tentando alcançar a grama que estava atrás do cercado que os continha, pois a corda que os prendia era curta. Então, os cavalos estavam amarrados, estavam presos, certo? Não conseguiam chegar e ultrapassar a cerca para pegar a grama que está do outro lado. Então, no cercado que eles estavam, não tinha grama. Mas não percebiam que onde estava a grama, pendurado no pescoço deles. Na prática, que lição é isso? Muito boa, mas vamos deixar aqui. Então, diz, era exatamente isso que queria que você visse. O senhor Rabino imaginou que o homem ia ficar com os cavalos, não com as pessoas. Cada um tem a referência que quer, mas enfim. Era exatamente isso que eu queria que você visse. A Kadosh Baruch Hu dá o sustento para todos. E quando ele dá o sustento para todos, na prática, o que significa? Ninguém fica sem seu quinhão, ninguém fica passando fome, ninguém fica com necessidades. Hashem pode dar para todos. Ao contrário, não é porque o outro ganhou que não vai ter para mim também. Hashem consegue fazer chover no quintal de todos. Não é se chove no quintal dele, não vai chover no meu. Ninguém fica sem seu quinhão. Cada um recebe seu recipiente particular, pendurado em seu pescoço. Quando recebe isto? Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ele recebe já aquele baldezinho com toda a grama que precisa para o ano inteiro. Então, só que, infelizmente, são tantos os que se esforçam, se matam sofrendo para conseguir sua parnassá, como esses cavalos que, por fim, acabam ficando apenas com um saco que já está pendurado no seu pescoço. Referindo-se àqueles que fazem seu esforço além do necessário, e assim terminam angustiados, esquecendo-se que a Kadosh Baruch Hu pendurou em seus pescoços a sacola com seu sustento. Já te deu o que você precisa. Não precisa olhar no campo do vizinho, não precisa ver o que está do outro lado da cerca. Não adianta. A gente já te deu a tua parnassá para esse ano. Rosh Hashanah e Yom Kippur é o momento. Depois eu tenho que fazer o quê? Abaixar a cabeça e comer do saco. Sim, está pendurado no pescoço. Então, reforçando, é perda de tempo fazer Ishtadlut além do necessário. Devemos fazer Ishtadlut, devemos fazer nosso esforço, devemos tentar ao máximo conseguir nossa parnassá. O que significa? Eu tenho que sair de casa e trabalhar e fazer minha parte. É que nem eu te pedi, me dá água, traz o copo pelo menos. Vou te dar água onde? Na mão. Vai escorrer entre os dedos. Não vai conseguir. Então, na prática, você tem que fazer a tua parte, criar um bom recipiente para receber essa brachá. Mas não adianta trazer a mais. Simples, não adianta. Então, mas só aquele que estuda e tem emuná em Hashem sabe disso. Já não é todo cavalo que é esperto e percebe que a sacola está pendurada no pescoço. Muitos pensam e olham que não somente a grama que está do outro lado da cerca. Ele olha a sacola do vizinho. Ele está preocupado com a sacola do vizinho, em vez de pensar na sua própria. Ou seja, na prática, isso muitas vezes acontece com a pessoa. Ela avalia o que os outros têm, o que os outros ganham, o que os outros fazem, o que os outros possuem, e esquece de si próprio. Peraí, cada um tem sua conta, e cada um tem com a Kadosh Baruch Hu, e cada um tem suas necessidades individuais e particulares. Então, a Kadosh Baruch Hu te pede o quê? Confia nele. Não adianta reclamar tanto. Às vezes a gente deu a brachá e você simplesmente não baixou a cabeça para ver que estava embaixo do teu pescoço. Simples. Então, outro trecho do Birkat Amazon, também que analisa o Rav Ganinsky, afirma Ve'ameitiv lakol. A Kadosh Baruch Hu é aquele que faz bondades com tudo. Certo? Então, aquele Ameitiv lakol, o Eitiv lanu, Meitiv lanu e Eitiv lanu. Ele nos beneficiou, nos beneficia e nos beneficiará. Ou seja, na prática você vai, Deus nunca me beneficiou. Peraí, como você chegou a este momento? Se você chegou a este momento, por alguma razão, é que a gente deu, que é o sentido da brachá de Shechianu.
a gente fez chegar a vivenciar este momento. Então, Baruch Hashem. Então, na prática, primeiro que nada, temos isto. Então, ainda que vejamos situações amargas, temos a obrigação de dizer que elas são para o nosso bem supremo, mesmo que não entendamos isso. Que é o exemplo que eu gosto sempre de dar, o xarope. Você dá um xarope para uma criança, que vai dizer? É ruim. Não, ruim não é. É amargo. Ruim não é. Mas a criança vai dizer é ruim. Primeira coisa, não quero, é ruim. Não é ruim, é amargo. Ao contrário, é bom. Prova que é bom, que ele consegue te curar. Certo? Vai matar a causa do teu problema, da tua doença, etc. Mas a ganância também faz com que exista desenvolvimento no mundo, né? Calma. Ganância é uma coisa e ambição é outra. Eu não gosto de ganância, gosto da ambição. Ambição, sim. A ganância, qual a diferença entre ambição e ganância? Ambição é querer mais. E ganância? Só dinheiro. Só dinheiro e, além do mais, sem escrúpulos, às vezes. Sim. A ganância, o cara ganancioso, ele simplesmente ele quer ganância, não quer ganhar mais. Ele quer ganância. Ganância simplesmente, ele não necessariamente vai medir os esforços, não necessariamente vai ter os caminhos certos e legais, ou ele não se importa de eventualmente enganar, trapacear e demais. Isso é ganância. Sim. Por exemplo, o cara ambicioso vai dizer, olha, esse copo paguei 5, no mercado vale 6, eu vou te vender por 6. Ou por 5,90 ou 5,80 para ganhar a venda. E me contento com ganhar 80 centavos. Tem outro que vai dizer, não, esse copo vale 5, mas eu vou te vender por 7. Ah, mas por que você vai pagar 7 se no mercado está 6? Não, porque os outros são falhados, esse é melhor. Ok. Eu te vender um monte de histórias. Espera aí. Isso é ganância, isso não é ambição. Não sei se dá para entender. Entendeu? Então, agora, às vezes, tem gente que você diz, para aí, então qual é o meu lucro? O cara não vai querer. Se eu paguei 5, não vai querer me pagar 5,80. Mas ele vai dizer, peraí, no mercado está valendo isso, eu estou comprando de você, talvez mais barato, então vou te pagar 6, que é o valor de mercado, e você fica com 20 de centavos ou fica com alguma coisa de lucro a mais. Por quê? Porque de qualquer jeito já estou me beneficiando. Está me trazendo, me prestando um serviço, enfim, uma série de situações. Está claro? Aí tá, você vai dizer, mas estou dependendo dos outros. Você não depende dos outros, você depende de Hashem. O que Hashem tinha que te mandar, ele vai te mandar. Vai ser através da venda desse copo ou vai ser através de outra coisa, mas você vai receber. Ok? Hashem tem, como dizem nossos sábios, tem muitos emissários para Hashem. Não se preocupa, não, você não depende somente do SEDEX ou do PIX para chegar a você. Vamos lá. A situação que nos encontramos atualmente é a melhor que poderíamos estar, tanto no particular quanto no geral. Ou seja, por quê? Porque você está na situação que a gente queria que você estivesse. Na prática, depende muito de você, porque você tem o livre-arbítrio. Então, obviamente, se você dizer, vou ficar na cama e acabou, não vou fazer mais nada, vou ficar esperando, o que vai acontecer? Não. O que significa não vai acontecer nada? Não criou as oportunidades. Mas também aquilo que tinha que chegar não vai te chegar. Porque a gente quer e criou estabeleceu no mundo um sistema que as coisas vão te chegar através do quê? Do trabalho, do teu esforço. Entre aspas, achada no Ganede, no paraíso, lógico. Mas, quando o homem foi expulso do paraíso, etc., o que aconteceu? Deus amaldiçoou o homem com uma das maldições que deu principais. Qual foi? Bezeata pecha tochalam. Você vai comer o teu pão com o suor da tua testa, do teu rosto. Ou seja, na prática, Deus já deu. Essa foi a maldição. Antes ia chegar até você. Não tem que suar nada, está aí. Na prática, agora mudou. Desculpa? Pode cobrar de Adão. Você pode cobrar de Adão?
vai lá onde ele está e cobra dele. Aí ele vai te dizer, não tem problema nenhum, vou te dar maçã do mesmo jeito que eu comi maçã, como dizem. Não é maçã, mas... Mas perdão, o conceito é muito claro. Cada um de nós devemos saber que dependemos da Kadosh Baruch Hu. E essa questão da fé, essa prova de fé, importante. A ambição que você falou é verdade, é positiva. Ela te empurra para frente. E o mundo se desenvolve. Sim, mas você sabe que também um chute também te empurra para frente, não? Então, não necessariamente tudo que te empurra para frente é gostoso. A questão é simples. O que te empurra para frente é necessidade. Você tem que sustentar a tua família, então você tem que sair, trabalhar e eventualmente enfrentar e matar um leão a gritos a cada dia. É uma necessidade. O problema são as antas no meio do caminho. O problema é quando você investe nas antas, você se dedica às antas. Esse é o problema. Mas o problema é que você pensa que a anta é o leão. Isso é pior ainda. Você é mais anta que anta. Vamos lá. Então, havia um grande sábio, Itcher de Peterburger, diz aqui, conhecido assim por ter sido rabino-chefe da cidade de São Petersburgo, quando essa cidade era a capital da Rússia ainda. Então ele escreve, esse rabino, todas as manhãs nós agradecemos a Kadosh Baruch Hu, nosso Criador, com algumas berachot. Se alguém repara no Sidur, de manhã temos várias berachot, certo? Aquelas que não dá tempo, sabe? Aquelas que dá tempo de fazer ainda em casa, antes de vir para a sinagoga. Faça como? Ok? Então, uma delas é Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa li kol tzorki, que Deus fez todas as minhas necessidades. Ou seja, preenche. Na verdade, fez significa ele atendeu todas as minhas necessidades. Fez tudo aquilo para atender as minhas necessidades. É o sapato. Quando se casa. Então, sabemos que quando há dúvida sobre dizer ou não uma bênção, ela não deve ser proferida. Então, como recitamos diariamente essa brachá? É sinal de que não temos dúvida em relação a isso. Ou seja, Hashem provê todas as nossas necessidades. Você precisa de alguma coisa? Pode ficar tranquilo, Hashem vai te dar. Aquilo que você precisar, ele vai te prover. Então, não há dúvidas então, de que o que tenho e o que não tenho está contido nas minhas necessidades. Ou seja, o que não tenho é porque não é para ter, e o que tenho é porque é isso que eu preciso. Se não, por que fiz a brachá? Ficou claro ou está como não? Se não, explico de novo. Mas a Hamefim Sadigável também não é um objetivo. Mas ele te dá condições, não dá tuas necessidades. Ele conduz teus passos. Mas não necessariamente. Eu estou em casa, não fui para lugar nenhum. Entendeu? Mas se fosse, ele conduziria para... Tá bom, mas não necessariamente me deu tudo o que eu preciso. Ele conduz os meus passos. É diferente. E tem a brahá para quando falta, né? Verrestronan. Isso, na verdade, não. Ele diz que aquela falta também, nesse caso, aí você está dizendo que aquela falta, está declarando, também faz parte. Por quê? Se Deus te dê tudo e não te faz faltar nada, então você vai dizer, não preciso mais dele. Você se sente que é autossuficiente. Quando você percebe que te falta, aí você vai e pede para Deus. Então você vai e pede para Deus. Que é a maldição da cobra. Da cobra. Que maldição Deus deu para a cobra? Só para explicar o que o seu chefe está comentando. Naquele episódio, justamente, que Adão foi castigado, entre aspas, amaldiçoado, que ele iria comer com suor de seu rosto, ele foi essa maldição que ganhou por ter comido. A mulher, por ter induzido o homem, ganhou a maldição dela. E a cobra que fez, que foi o Shadchan, vamos dizer, que induziu tudo isso, que maldição recebeu? Não, tá bom, vai rastejar. Mas nunca vai te faltar nada. O que falou vai comer? Pó da terra. Vai comer o pó da terra. Falta pó da terra? Então, isso é maldição?
Qualquer um vai dizer, eu gostaria de ser uma cobra. Não falta nada. Está lá. Mas a Kadosh Baruch Hu falou para ela justamente essa maldição. Você pensa, está lá, o pó da terra está sempre com você. Significa que nada vai te faltar, você não vai ter contato comigo. Você não vai precisar me pedir, eu não vou precisar te dar. Eu não quero obrigação com você. A maldição é estar desvinculado de Hashem. A maior maldição é eu não ter contato com ele. Imagina por uma criança que, um exemplo, nada a ver, mas uma criança bateu no pai. Uma das reações possíveis do pai é qual? Então não quero mais, eu não vou falar mais com você. Não quero, você não me respeita, eu não quero. Na hora, talvez a criança não percebe, logo em seguida diz: peraí, pai, eu não quero falar com você. O pior castigo para a criança qual é? Cortar o vínculo. Peraí, como? Do que eu tenho. Meu pai representa, entre aspas, um pai vem representar. Ele não está afim de abrir mão disso. A maldição da cobra foi justamente isso. A Hashem falou: eu não quero contato com você. Eu vou estar, você precisa de comida? Tudo? Acabou, fácil. Mas nosso relacionamento está... acabou. Voltando aos nossos assuntos. Então, nós agradecemos a Deus que nos proveu tudo o que precisamos. Todo dia fazemos a brachá, sem dúvida nenhuma. Porque se tivesse dúvida, não faríamos a brachá. Então, na prática, sem perceber, nós estamos confiando em Deus que vai dar tudo o que precisamos. É a mesma coisa, me dá água. Então, traz o copo. Então, em outras palavras, eu preciso do que tenho e de não ter o que não tenho. Ou seja, na prática, não preciso, o que não tenho, porque não preciso disso. Eu posso querer. Querer é uma coisa, precisar é outra. Tem o famoso ditado: a gente pede para Deus tudo o que a gente quer e Ele nos dá aquilo que precisamos. Então, as coisas amargas que nos chegam também são necessárias, pois ajudam a limpar os seus pecados, diz aqui. Ou às vezes, simplesmente, que nem o xarope. Um amargo pode ser amargo, mas não é ruim, ele é bom. Ok? Ele vem para te curar, vem para te tratar. Às vezes, determinados medicamentos têm efeitos colaterais. Isso é um mal que vem para o bem. Mas você pondera, acredito que o médico, acredito, pondera a diferença entre um e outro. E diz, bom, o benefício que isso vai trazer é muito maior do que o efeito colateral ou prejuízo, como, não sei como se diria, que pode trazer colateralmente. Então, certa vez, dois médicos presentes, então, certa vez, um homem me procurou para saber se poderia recitar a brachá de Agomel. Qual é a brachá de Agomel? Brachá de Agomel é a brachá que se faz no Sefer, junto ao Sefer Torá, depois uma pessoa se salva de uma situação, etc. Então, a gente estava exposto numa situação de perigo. Ele contou que deixou seu carro estacionado próximo a uma área em construção e uma pedra gigante caiu sobre o veículo, destruindo completamente. Ok? Então, ele precisa fazer a brachá de Agomel, talvez, porque ele se salvou. Poderia estar dentro. Poderia estar dentro. Certo? Ou talvez queria fazer a ver se cobrava o seguro. Foi certamente um milagre ele não estar ali dentro. Então, disse a ele que a Kadosh Baruch Hu, ele havia sido salvo por Boreolam, mas aquele episódio deveria despertá-lo para rever seus atos, pois soava como expiação de pecados. Como a gente diz, um acapará. Foi ao carro, como se diz aí, foram os anéis e ficaram os dedos. Baruch Hashem. O psicólogo foi embora. Ele desistiu.
Não, Arthur estava aí. Assim, ele deveria refletir e procurar melhorar suas atitudes. Nesse caso, não deveria dizer Birkat HaGomel, porque na prática não é que ele foi salvo do risco, ele não estava no carro, ele deixou o carro no estacionamento. Então, ele não estava exposto ao risco, por isso não precisaria fazer a Brachá de HaGomel. É isso o que devemos fazer em situações como essa. Na prática, você poderia estar lá. Ok? Então, o amargor da vida deve nos servir como um despertar. Hashem quer que falemos com Ele todos os dias. Hashem quer manter um contato conosco. E se alguém leva uma vida sem problemas, pode correr o risco de se esquecer de Kadosh Baruch Hu Aleinu. Simplesmente você se esquece dele. Acabou, tenho tudo o que preciso, para que vou rezar? Eu não preciso rezar, está tudo bem. As pessoas, lamentavelmente, a grande maioria, atrela a reza com quê? Com pedidos, necessidades. Ou seja, estou precisando de alguma coisa? Se o que eu preciso é um copo d'água, peço para o Marcelo. Agora, se o que eu preciso é algo maior, peço para Hashem. Aí vou rezar. A prova está que a maioria das pessoas que não coloca, às vezes, tefilim, que tem o hábito de colocar tefilim, mas às vezes não coloca, grande parte é porque aquele dia não estava precisando de nada. Saiu correndo, sei lá o quê, e depois... Agora, se ele precisasse, tivesse algum problema, puxa, Deus... mas hoje não coloquei tefilim. Com que moral vou falar com Deus? Eu preciso do meu tefilim. Na verdade, a tefilá dele é conectada com Deus, é atrelada a uma necessidade. Então, ele está rezando porque ele precisa de alguma coisa, muitas vezes. O mais nobre é quando você reza porque você quer estar conectado com Hashem. Ter esse mérito, como vimos antes. Então, outro motivo para sermos acometidos por tribulações na vida é que estejamos sendo testados por Hashem. Temos de fazer de tudo para passar nessa prova, mostrando amor por Ele. Ou seja, quero estar conectado com Hashem, não porque eu preciso de algo. Simples, como uma criança com o pai. Ela vai e abraça o pai porque gosta do pai. Não necessariamente vem pedir. Isso quando é criança. Quando é mais adulto, quando ele vem, pai, você sabe, eu gosto de você, não? O que você está precisando? Eu conheço essa história. Só você? Você acha que você é o único no mercado? Então você admitiu, é a única diferença. Os outros pensam que os filhos gostam. É por isso que rezamos todas as manhãs, para que ele não nos envie testes, prosseguiu o Rabino. Por isso que fazemos a brachá, para declarar que estamos confiantes e conectados com Hashem. Então agora não precisa do teste, não precisa me testar para ver se estou contigo. Havia um grande tzadik que ganhava a vida de forma árdua, trabalhando em um estábulo. Ele quase não tinha sapatos para calçar, embora o local fosse lamacento e fizesse muito frio. Assim ele rezou Boreolam: Hashem, me dê uma das duas coisas, sapatos novos ou sabedoria para entender que não preciso deles. Mas se não for isso, por favor, tenho até medo de vir a questionar seus atos dessa forma, questionar seus atos. Dessa forma, não me traga testes. Quer dizer que temos de pedir para Hashem que não nos coloque a provas, mas, caso elas aconteçam, que sejamos conscientes de que elas vêm dos céus e são para nosso bem maior. Na verdade, uma prova que é? Um desafio que te fortalece. Na prática, ela vem para te fortalecer. Quando você passa de uma prova, é que nem jogo de videogame, que você passa de uma fase, depois vem uma fase mais difícil. Ela te fortaleceu, ela te colocou mais apto, que nem um jogador de futebol que joga no time de base. Aí ele vai subindo como chama? De categoria, até que ele está apto de jogar na primeira, na liga, como se diz. É simples. Ele chega graças ao quê? A que foi passando de diferentes desafios que foram fortalecendo e aprimorando ele, sua habilidade e capacidade para estar pronto para desafios maiores.
mas você tem que começar com os menores. Queria concluir, teve aqui no Brasil, na nossa sinagoga, tivemos o mérito de receber o falecido Rabino Abraham Tversky, que era um psiquiatra muito famoso, e ele contou uma vez, contávamos da Angélica conversando, sobre essas brachás, justamente essas brachot matinais, a brachá de manhã que a gente faz de Shassal e Kol Tzorki, que Deus preencheu todas as necessidades. Diz que tinha uma vez, perguntaram para Rav Zushe de Anipoli. Rav Zushe de Anipoli era um grande aluno, dos maiores alunos do Maggid de Mezrich, e ele era muito, muito pobre, mas muito pobre, pior que Nevach. Nevach é coitado. Aí ele simplesmente não tinha nada. Então a pessoa veio perguntar para ele como ele conseguia todo dia de manhã fazer a brachá com Kavaná, Shassal e Kol Tzorki. Deus preencheu todas as minhas necessidades. Como você pode fazer? Não tem nada. Ele falou, imagina, qual o problema? Falou, mas olha as tuas condições. Falou, na verdade, eu acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, ele viu que era bom para mim. E ele viu que para mim era bom ser pobre. Então ele me deu na abundância. Ele me deu o que eu preciso. Quem diz que Deus que você tem que ser rico? Para mim ia ser bom ser pobre. Então Deus me deu na abundância. Agora posso servir a Deus tranquilo, porque ele me deu o que eu preciso. Então faço a brachá que ele me deu o que eu preciso. Sim, me deu. E isso me deu na abundância também. Na prática, a lição é muito clara para todos nós. Devemos saber confiar na Kadosh Baruch Hu, sossegar e confiar nele, que ele que está nos conduzindo, ele que está no controle. Para concluir, tem mais uma historinha muito linda do Rabi de Apta. Abraham de Apta, que era chamado Oev Israel, ele era também uma pessoa humilde, era um grande rabino. E ele também, numa oportunidade, veio uma pessoa pedir para ele, Rabino, me dá uma brachá, preciso casar minha filha, e preciso de 500 rublos. Então, o Rabino deu para ele uma nota, um bilhete, e falou, vai na cidade Ploni, naquela cidade, numa cidade, e procura o cidadão tal, e entrega para ele esta nota, este bilhete. O homem viajou, foi lá, procurou o cidadão e falou, olha, vim aqui em nome do Rabino de Apta. Opa! Pois não, o que posso te ajudar? Ele pediu para te entregar esse bilhete. O que dizia o bilhete? Por favor, esta pessoa, portador deste bilhete, precisa casar sua filha e precisa de 500 rublos. Por favor, entrega para ele. Falei, olha, desculpa, mas o máximo que eu dou são 10 rublos para cada um. Mas já que você veio com a recomendação do Rabino, eu vou te dar 20. O homem, esqueci de mencionar, o Rabino falou para ele, menos de 500 você não aceita. Ele falou, olha, o Rabino falou para não aceitar menos de 500. Falou assim, você está blefando. Eu costumo dar 10, vou te dar 20, porque tem a nota do Rabino. Você acha que você é o quê? Olha, ele falou, menos do que 500 não aceitar. Tá bom, vou te dar 50 rublos. Ele ofereceu 50 rublos, o homem não pegou, se levantou para ir embora e falou, sabe o quê? 100, nenhum centavo a mais. Acabou, esse é o máximo que vou te dar. Falou, olha, o Rabino falou para não pegar menos. Eu vou te dar os 500 rublos. Eu vou te dar os 100 rublos. Falou, não, menos de 500 não aceito. E, em resumo, foi embora. Em resumo, o homem vai embora, volta para o Rabino falou, ele não te deu, tá bom. Fez um outro bilhete, mandou para outra cidade procurar outro cara. Esse cara falou, Rabino, me mandou aqui com um bilhete. 500 rublos? De onde vou tirar 500 rublos? Eu não tinha nem 10 para te dar. Olha, o Rabino falou para te entregar o bilhete que você ia resolver. Tá bom. O homem foi, pegou emprestado, penhorou algumas coisas em casa. Não tinha, mas o Rabino pediu, ele foi da confiança. E arrumou os 500 rublos. E o homem conseguiu casar sua filha sem problema. Em resumo, o tempo passou e o primeiro cidadão perdeu seu dinheiro. E quem enriqueceu?
o segundo. O primeiro cara que perdeu dinheiro começou a rever os fatos, os atos, será o que aconteceu? Como pode ser que ele perdeu tudo o que ele tinha? Ele estava um homem bem como chama, abastado. Aí ele se lembrou desse episódio. E ele foi falar com o Rebbe de Apta. Quando ele chegou na Apta, falou para o Rabino, olha o que aconteceu. Falou, sim, eu sei. Como se não sabem? Sim, eu sei. Não estou entendendo. Então, sei o que fez isso? Não, falou, você que fez. Falou, como que eu que fiz? Falou, muito simples. Antes de eu nascer, nos céus decretaram que eu ia me dedicar à Torá e que ia ser muito rico. Falei, eu não quero riqueza, isso vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar para pedir tzedakah, tenho que fazer negócios aqui, tenho que fazer investimentos. Ter dinheiro, tem ter preocupações. Eu quero uma vida simples, que posso me dedicar ao estudo da Torá, ser um rabino tranquilo e acabou. Parece que isso virou para todos os rabinos depois. Aí, então, o Rebbe de Apta lhe falou, então, que eu renuncie a essa riqueza e falei, pode dar para outro cara. A minha riqueza dá para ele. E esse cara era você. E quando eu mandei o bilhete, na verdade, eu não te mandei um bilhete pedindo um favor. É como se fosse um cheque. Eu mandei tirar da minha conta, não da tua. Só que na hora que você recusou, ele simplesmente, o que aconteceu? Na hora que você recusou, falei, bom, esse não é um bom administrador. Eu depositei meu dinheiro na conta lá. Quando vou fazer um saque, me dizem, não vou te dar, eu tirei todos os meus recursos, coloquei no outro banco. Da mesma maneira, na hora que você não honrou o cheque, tiraram de você tudo que você tinha e deram para outro que se honrou. Aí o homem começou, mas Rabino, me desculpa, me arrependo, vou mudar, sei lá o quê. Agora acabou, já está. O dinheiro está com outro que se honrou, demonstrou ser fiel e confiável, então agora o dinheiro está com ele. Na prática também a gente tem que saber, a Kadosh Baruch Hu às vezes nos dá situações para a gente ser simplesmente administrador. A gente não somos donos do que temos, somos meros fiéis depositários que Deus nos manda. Se a gente faz o uso devido e honesto do que temos, se Deus quiser, a Kadosh Baruch Hu irá nos dar mais e mais, cada vez mais, em todos os sentidos. Chico.